Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Este é o dia que o Senhor fez. Nele, eu e você nos alegraremos, amém? Você vai viver hoje um dia na presença do Senhor, abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje, a presença do Espírito vai te conduzir, amém? Você vai deixar que Ele te conduza. E hoje será um dia melhor do que o que foi ontem. Amém? E amanhã, se o Senhor permitir, nos der esta oportunidade, teremos um dia melhor do que hoje, na presença do Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam as lutas. Amém? Nós seremos do Senhor, luz e sal nessa terra, instrumentos de justiça. O que é instrumentos de justiça? Homens e mulheres que mesmo nesse mundo corrompido, eles praticam e vivem a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Que bom estar com você aqui. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 14. Lembrando que aqui nós estamos lendo sobre a parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida. Amém? Enquanto você abre aí Marcos capítulo 4, verso 14. Primeira fala de um semeador que ele saiu para semear sementes, claro, obviamente, né? E uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves dos céus e levaram. Outra caiu em solo rochoso, ela brotou, mas como tinha pouca terra, ela não desenvolveu raízes. Veio o sol e queimou a planta. Amém? Porque as raízes não se aprofundaram, o solo era duro, era pedregoso, tinha muitas pedras, né? O segundo, ele caiu numa boa terra, aparentemente, porque ela cresceu, ela brotou, formou uma planta, porém ela não frutificou. Ela não frutificou porque estava no meio de espinhos. E o quarto e último cai numa boa terra e produz a 30, 60 e 100 por um. Então, antes de nós lermos, nós precisamos lembrar que ele está falando sobre um semeador, um agricultor, não é? E um agricultor, antes de ele lançar a semente na terra, ele prepara aquela terra. Ele prepara a terra para que ele tenha o máximo, ele possa extrair o máximo de produtividade daquelas sementes. Então ele vai lá e prepara a terra. Ele não joga a semente de qualquer jeito. Ele não joga a semente de qualquer jeito e fica esperando para ver se vai ser bom ou não. Por quê? Porque é um investimento, ele depende daquilo. Né? A sua vida, a sua colheita depende de todos esses cuidados que o agricultor tem. Né? Do preparo da terra, da semeadura, depois da irrigação, inclusive, né, daquelas coisas que ele precisa lançar para que esta planta não fique doente, né? O adubo, tantas coisas que ele precisa fazer, né? E depende sempre da irrigação, da chuva, em alguns casos, né? Em muitos casos, né? Para que sejam na época certa, no tempo certo. Então ele não joga de qualquer jeito. Mas aqui diz que o semeador ele saiu para semear e ele começa então no versículo 14 a explicar para os discípulos esta parábola. Lembre-se que Jesus ele sempre levava os seus discípulos à parte e explicava aquelas parábolas, para que eles pudessem compreender os mistérios do reino de Deus, os mistérios da palavra de Deus. Amém? Nós hoje temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, quando eu leio esse texto aqui e o que eu estou falando aqui para você, se você conhece a Bíblia, se você tem o Espírito Santo em você, ele vai testificar e vai dizer assim, é isso mesmo. E se eu falar alguma coisa errada, você vai ver, não, isso não está na Bíblia. Né? Ou se eu falar alguma coisa que parece certo, amém? Mas não é, o Espírito Santo dentro de você vai te alertar, vai te incomodar. Amém? É assim que acontece, ele vai te incomodar. Ele vai te mostrar o que está errado. Amém? O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso ajudador, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, para que nós possamos viver a palavra de Deus, porque nada adianta nós ouvirmos e nós não praticarmos. Amém? É perda de tempo. É perda de tempo. E a parábola do semeador fala exatamente sobre isso. Eu gostaria de convidar você a me acompanhar então a partir do verso 14. O semeador semeia a palavra. Então a semente é a palavra. Ele está dizendo que então esse semeador, né, este homem, ele saiu para semear a palavra. Lembre-se que toda palavra é uma semente. Quando você lança boas sementes, são as sementes da palavra de Deus. Quando você abençoa. Quando você lança sementes ruins, quando, por exemplo, você amaldiçoa.
E lembre-se, você lança aquela semente, em algum momento ela vai brotar, vai crescer e vai dar fruto, e aí você vai ser obrigado a colher esta colheita, porque a semeadura, nós sempre falamos isso, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então vigie com o que você fala. E aqui ele está explicando, o semeador semeia a palavra, então toda palavra é uma semente. Amém? Certo até aqui? Vamos continuar então. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ele está comparando com aqueles que como aqueles que estavam ali à beira do caminho. Eles ouviram a semente, mas a semente caiu ali na beira do caminho, onde não é o lugar para ela crescer, e então as aves dos céus vêm e levam ela embora. Ele compara isso a Satanás. Satanás, ele vem roubar a semente, vem tirar a semente, para que ela não brote, para que ela não cresça, para que ela não dê fruto. E é isso que é o trabalho de Satanás. Aí, esses são aqueles que estão à beira do caminho, que caiu a palavra ali, eles estavam ali, né? Eles não estavam com uma terra preparada, não estavam com o seu coração preparado. As aves dos céus, Satanás veio e roubou a palavra. Então a palavra nada serviu para eles. Né? No segundo exemplo de Jesus, que Jesus conta na parábola do semeador, ele diz assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Solo rochoso tem pouca terra, né? Também não é um solo preparado. O agricultor não é descuidado, mas algumas sementes acontece, né? De caírem à beira do caminho. Algumas sementes, quando ele está lançando na terra, acontece, né? De cair algumas fora daquela área preparada. E elas caem lá e são como esse solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, ou seja, ela não conseguiu desenvolver raízes ou aprofundar as suas raízes, porque o solo era muito rochoso. Não era um coração preparado, não era um solo preparado para receber a palavra de Deus. Ele não estava disposto, estava endurecido ainda aquele solo, pelas rochas, pelas pedras. Amém? E ele diz então que não, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, olha o que é o sol que secou aquela planta, que seca aquela semente, né, que brotou. O que é o sol? O sol, então, é a angústia, a perseguição por causa da palavra. Logo se escandalizam, ou seja, logo abandonam a palavra. Logo abandonam aquilo que receberam. Então é como se fosse uma semente que caiu sobre um solo rochoso, ela cresceu, mas quando o sol saiu, ela secou, porque ela não tinha raízes. Ela não tinha raízes. E por que o sol conseguiu secá-la? Porque no momento das angústias e das perseguições, se aquela semente não caiu numa boa terra, ela não vai vingar, né? Vingar, não vai crescer, não vai se desenvolver. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então aqui as sementes caíram num solo aparentemente bom, ela brotou, formou uma planta, só que esta planta nunca conseguiu dar frutos. Porque era um coração dividido. Ele queria, além daquilo que ele recebeu, que talvez ele ficou muito feliz em receber aquela semente, mas o seu coração era um coração dividido. Ele tinha ambições, ele tinha ali cuidados com o mundo, a fascinação das riquezas. Então ele tinha outras coisas que eram mais importantes do que a palavra de Deus. E elas são como espinhos que não deixam a palavra de Deus crescer. Porque ele, no momento em que aparece a oportunidade, ele prefere a sua ambição, ele prefere os seus desejos, ou realizar os seus desejos, a fazer a vontade de Deus. Então, aquela semente cresceu, desenvolveu uma planta, mas ela nunca conseguiu dar fruto por esse motivo. Porque há um desejo no seu coração maior do que fazer a vontade de Deus. Há um desejo pelo mundo
ao invés de haver um desejo em fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que amam o mundo não podem amar a Deus. Amém? Como eu sempre digo, a palavra de Deus ela se completa. A palavra de Deus ela nunca se contradiz. Amém? No versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Então, exatamente é esse o trabalho do agricultor, preparar a terra, e assim o meu coração e o teu coração deve estar preparado. Preparado como, pastor? Que eu preparo o meu coração para receber a palavra de Deus. Eu preparo o meu coração tendo uma decisão na minha vida de que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e que eu vou obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade. Não vou ser como aquela pessoa que ouve a palavra, mas não pratica. Ouve a palavra, é muito bom estar com os irmãos, é muito bom ouvir a palavra sempre me deixa, me sacia, me alimenta, mas eu não quero praticá-la. Então, esses aqui, todos esses anteriores a este bom solo, são aqueles que amam mais as coisas deste mundo do que a Deus. Fazem a sua própria vontade, a vontade de Deus. E aqui então nós devemos ser como este coração preparado, coração que foi preparado para receber a semente de Deus, para que ela cresça e dê frutos. Como? Orando, jejuando, tomando essa decisão, como eu falei antes, por Jesus Cristo. Porque o nosso coração só pode ter um Senhor. Ele não pode ter dois senhores. Jesus diz isso. Você só pode ter um Senhor, porque ou você vai fazer a vontade de um ou de outro. A vontade de Deus ou do dinheiro, das riquezas, em algumas versões, de Mamon. Então nós precisamos ter um único Senhor, porque senão nós não vamos ser esta boa terra e que vai produzir a 30, 60 e 100 por um. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesta manhã tomar uma decisão por Ti, nos posicionarmos como entregando a nossa vida, o nosso coração, tudo, absolutamente tudo ao Senhor. O Senhor é a nossa riqueza. O Senhor é o nosso único Deus, o nosso único Senhor. De todo o nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, por isso nós Te buscamos nesta manhã e queremos que a Tua palavra tenha um coração em nós, encontre em nós um coração preparado como uma boa terra, para que esta palavra caia, para que essa semente caia ali e possa frutificar a 30, 60 e 100 por um. Ensina-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser como um solo de beira de caminho, para que as aves dos céus venham roubar a semente. Não queremos ser como um solo rochoso, como um coração duro, um solo rochoso, aonde a semente não consegue aprofundar as suas raízes. E não queremos, Senhor, que o nosso coração tenha outros senhores, os espinhos que competem com a Tua palavra, as riquezas desse mundo, as ambições, os nossos desejos, em nome de Jesus. Queremos entregar as nossas vidas ao Senhor e declarar que o nosso coração é só Teu. E queremos tirar do nosso coração tudo aquilo que compete com a Tua palavra, com a semente da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Tenha certeza que essa semente do Senhor, caindo num solo preparado, vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Um ótimo dia para você, em nome de Jesus. Para você que está aqui conosco agora, já às 6 horas da manhã, nos vendo, eu quero mandar um grande abraço para você. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Bom dia.